Nós temos estudado aí, baseado em Gênesis capítulo 4, acerca da vida familiar. E o primeiro ponto que nós estudamos foi fundamentado pelo versículo 2 de Gênesis 4, o trabalho, que é o que traz a dignidade do lar. Esse foi o nosso primeiro ponto, a dignidade do lar. E o trabalho é responsável por isto. No versículo 2, nós vimos que Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador. A importância de adquirir uma profissão, de se preparar adequadamente para que o lar possa ser melhor sustentado e os membros da família, participando em conjunto, possam contribuir de forma mais bem preparada para o bem-estar do lar, porque a dignidade do lar, ela é vista no trabalho. Deus deu o trabalho. Depois estudamos sobre a prioridade do lar, baseados no versículo 3 e 4, a atitude de Caim quanto a de seu irmão Abel, de voluntariamente trazer uma oferta ao Senhor. Isso é muito importante, irmãos. A prioridade do lar não é o trabalho. Hoje nós vivemos dias onde nós nos deparamos com esta anormalidade, onde o trabalho tem absorvido a vida dos membros do lar, de tal maneira que ele tem se tornado a prioridade. Isso é um equívoco, isso não é verdadeiro. Vimos aqui que o homem tem uma necessidade, o homem interior tem uma necessidade de aproximar-se de Deus. Ele foi criado para Deus, ele foi feito pelas mãos de Deus, não para viver distante de Deus, mas ele precisa de Deus. Ele tem uma necessidade de se aproximar de Deus em adoração. E a prioridade do lar é a adoração. É o trabalho mais nobre, o trabalho pelo qual o homem sábio ocupa bom tempo da sua vida. E o lar é responsável por educar os filhos, ensinando-os, orientando-os a um compromisso cada vez maior e mais íntimo com Deus. Já desde a infância, já desde a meninice, os filhos devem aprender com os pais, como eu creio que foi o caso aqui, que adorar é a prioridade para o lar. Vimos que Deus busca até hoje, falou isto à samaritana, que ele busca verdadeiros adoradores. E verdadeiros adoradores, eles são ensinados em casa, são orientados em casa pelos pais, né? Para que ele possa também trazer algo pelo qual ele possa apresentar a Deus, algo no seu coração, algo na sua vida, né? Para que ele possa se apresentar a Deus e oferecer ali a ele a sua adoração. Hoje nós vamos ver um terceiro ponto, que é também agora a necessidade de repreensão. A necessidade de repreensão. Mas veja bem, é uma repreensão que visa a reconciliação. Vamos ver aí o versículo 5 e 7. Versículo 5 diz: ao passo que de que Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Veja bem, Caim, ele não procedeu corretamente. Ele não seguiu a forma certa de aproximar-se de Deus. Ele fez o que fez. E todavia o Senhor se manifestou. E o Senhor não tolerou o erro dele. Diz o versículo que o Senhor não se agradou dele. Quão difícil é
quando Deus tem que manifestar o seu desagrado, especialmente na vida de cada um de nós. E quando desagrado o Senhor tem experimentado nesse sentido. Mas ele não tolerou o erro. O Senhor se manifestou e disse para ele: se procederes bem, é certo que serás aceito. Ele não tinha procedido bem. No ambiente familiar, muitas vezes, os membros, especialmente os filhos, eles não têm aquele procedimento que o Senhor espera. E o lar é responsável por agir. Como Deus que não tolerou o erro de Caim, também não podemos tolerar, muitas vezes ignorar ou fingir não ver. E os pais não podem ser omissos, né? Porque eles não podem também tolerar aquilo que é erro. Erro é erro, e ponto final. Muitos problemas têm ocorrido no ambiente familiar exatamente nesse ponto. Porque não existe aquela repreensão firme, adequada, como o Senhor Deus mostrou aqui. Caim precisava ser repreendido. Ele não tinha procedido daquela maneira correta diante de Deus. E por esse procedimento errôneo, desta forma com a qual ele se conduzia, ele recebeu uma justa repreensão do Senhor, né? O Senhor não se agradou dele. A repreensão que tem êxito, agora é um ponto que temos que considerar bem, não é repreender apenas por repreender. A repreensão que tem êxito, e a família é responsável por entender isto, é aquela que vem através de argumentos lógicos, né? A pessoa que é repreendida, ela precisa entender onde ela errou. Pacientemente, o Senhor Deus mostrou aqui a Caim que ele não tinha procedido corretamente. O Senhor falou com ele, mostrou para ele e disse claramente isso para ele. Porque a repreensão, ela precisa que a pessoa repreendida, ela entenda o porquê da sua reprimenda. E isso vem através de argumentos lógicos. Veja que Caim recebeu uma explicação adequada acerca de seus atos errôneos. Agora, veja bem, a lição que eu creio ser mais importante nesse ponto é que toda repreensão, principalmente dentro do lar, ela deverá obrigatoriamente conduzir à reconciliação. O Senhor Deus não repreendeu por repreender, mas ele, mostrando o erro, ele também mostrou o que ele esperava de Caim como certo. No verso 7, os argumentos divinos foram dados para que ele reconsiderasse sua ira, pois não havia uma razão justificável para tal procedimento. O Senhor Deus falou com ele: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Caim sabia disso. E muitas vezes, irmãos, nós precisamos, no ambiente familiar, mostrar aos filhos, né, aonde é o ponto que está sendo repreendido, rejeitado, para que a pessoa entenda onde ele errou. Mas tudo deve ser feito dentro desse objetivo: trazer ao arrependimento. A prova real desse ponto que nós vemos aqui está nesse aspecto que o Senhor havia mostrado não só o erro dele, mas também apontado a forma, a porta que estava aberta, pela qual ele poderia se conduzir diante de Deus e ser aceito, né? Se procederes bem, ele sabia muito bem como deveria proceder. Arrependimento e obediência são a base essencial para a reconciliação com Deus. O Senhor mostrou o erro, o Senhor o fez com amor, o Senhor fez com firmeza, e o Senhor esperava dele obediência. Ele tinha que voltar atrás, ele não tinha que prosseguir irado, ele tinha que se manter humilde na presença do Senhor, recebendo a repreensão que visava a sua obediência, porque é pela obediência que se efetua uma reconciliação abençoada com Deus.